Se você deixar, as redes sociais vão acabar com a sua cabeça e com a sua saúde mental. Antes que vocês perguntem, sim, amigas, ainda estou adoentada, tô com a cara inchada de gripe, minha voz tá horrível, mas é isso. O podcast não pode ficar sem episódio, né? Então vamos lá comigo. Já de uns episódios pra cá, eu tenho falado muito com vocês sobre o tema de rede social, que é um tema que me atravessa muito porque eu sou muito vítima de tudo que ela é capaz de vitimizar, digamos assim. Eu me vejo refém de muitas das coisas que muitas pessoas são reféns, das estratégias muito bem pensadas dos algoritmos e das plataformas em si. Eu sou uma pessoa que eu me considero sim viciada no celular. Infelizmente, eu não falo isso com orgulho, tá? Mas eu tenho muita dificuldade de deixar o celular de lado para fazer uma coisa só. Eu tô sempre tentando ficar multitasking, que na verdade, do jeito que a gente faz na modernidade, nem existe, porque acaba que a gente não tá com a cabeça totalmente imersa em nada se a gente tá multitasking o tempo inteiro. Então, se eu vou lavar uma louça, se eu vou tomar banho, se eu vou arrumar a casa, eu tô sempre ouvindo um vídeo, um podcast. Preciso, sentir que meu cérebro tá funcionando, mesmo que eu já esteja fazendo algo com ele, como me concentrar na limpeza da casa ou na lavagem de roupa. A única coisa que eu consigo ainda fazer bem e fazer unicamente é ler. Eu consigo ler sem ouvir música, sem ter ambientação, e mesmo assim, eu já tive uma habilidade de concentração muito melhor do que a que eu tenho hoje em dia, tanto que a minha quantidade de páginas lidas por hora era muito superior à que eu consigo fazer hoje. Eu acho que é assim um processo natural que das pessoas quando a gente vai envelhecendo mesmo, mas muito porque o meu cérebro está totalmente habituado à mecânica do mundo moderno, que não tem muito a ver com coisas analógicas, como, por exemplo, um livro. Quando eu falo dos vídeos anteriores, eu tô falando especificamente do episódio de Amores Expressos, e tô também falando do episódio do Pra Se Conhecer. Por quê? No episódio dos Amores Expressos, eu acho que eu consegui muito bem fazer um retrato da sociedade que a gente vive hoje, do que constitui essa sociedade, baseada não em coisas do que eu acho, mas em teorias filosóficas de fato, de autores distópicos clássicos, em que eu discuto sobre a eterna liberdade de escolha que o mundo moderno traz pra gente como se fosse algo positivo e de fato não é, porque se a escolha é infinita, nada é de fato definitivo, e isso é agonizante, porque ao ter em mãos a habilidade de escolher qualquer coisa, você sente que o resultado daquela escolha é completamente culpa sua. Então, qualquer insucesso ou fracasso é necessariamente culpa sua. E isso é muito reforçado pelo sistema capitalista que acredita na meritocracia, então se você não conseguiu até hoje, é porque você não se esforçou o suficiente, porque você não tentou da forma certa, a culpa é sempre do ser e não do sistema. E no episódio do Pra Se Conhecer, eu falo como é importante que você tire um tempo para se ouvir, para ficar fora das redes mesmo, da influência das redes, que é muito maçante, não só pela quantidade de conteúdos aos quais nós somos expostos, mas a qualidade desse conteúdo, no sentido de a característica que é sempre muito voltada àquilo que a gente gosta, acredita e que vai nos manter numa bolha. Porque uma coisa que a rede social não quer é te trazer um conteúdo que vai te espantar dela. E nisso a gente vai se fechando cada vez mais nos nossos próprios pensamentos, consequentemente a gente vai ouvindo cada vez mais o que tá ali, porque se todo mundo ali se concorda, se todo mundo ali tem o mesmo pensamento nessa minha bolinha, eu vou acabar seguindo todas as tendências dali. E eu também falei um pouco disso no episódio Você Não Precisa de Tantas Coisas Assim. E eu falei que eventualmente eu viria aqui falar de rede social. A rede social pra mim hoje, ela, exerce um papel muito ambíguo e que me traz um sentimento de culpa e ao mesmo tempo de: "Ah, mas eu preciso". Em qual sentido? Por eu ser uma pessoa que produz o conteúdo pra internet, eu sou escritora, então eu dependo de construir uma comunidade que um dia, eventualmente, vai querer ler os meus livros. Eu tenho esse podcast e a rede social me ajuda a impulsioná-lo. Então, ao mesmo tempo que passar um tempo na rede social para mim é necessário para que eu alimente as minhas páginas, eu preciso disso para que eu chegue aonde eu quero chegar, eu definitivamente não faço só isso. Eu definitivamente não fico nas redes sociais somente quando eu preciso alimentá-las com conteúdo meu. Eu também fico na parte de pesquisa,
porque não só eu produzo conteúdo para mim, mas também para os meus clientes, como social media, então eu preciso fazer essa curadoria, essa parte de pesquisa também. Mas definitivamente também não é só esses conteúdos nichados que eu acabo procurando. Eu acabo me deparando com um monte de porcaria e, pra ser muito sincera, eu acho que é a maioria do tempo, eu assistindo coisas que não vão me agregar em nada e que não estão construindo a minha marca ou não estão me inspirando a construir a minha marca. E eu, como vítima de todo esse sistema, como acho que muitas de vocês são, quis fazer esse episódio inteiro focado nisso, não porque vai ter uma solução, e não porque eu tenho algo a te ensinar, já que eu também tô nessa mesma sacola, nesse mesmo balaio. Mas porque às vezes, quando a gente desmascara a realidade das redes sociais, quando a gente abre a cortina e mostra os bastidores, fica mais fácil de resistir ao poder que as redes sociais exercem no nosso dia a dia. E quando a gente fala de redes sociais, a gente não pode não mencionar a sociedade da performance, que está intimamente ligada à sociedade da produtividade. Você precisa o tempo inteiro estar produzindo. Você não pode mostrar para o mundo que você não está empregado, ou que você não está ocupado, ou que você está o tempo inteiro só luxando, a não ser que, claro, você seja muito rico. Porque a sociedade endeusa e admira e acha incrível as pessoas muito ricas, porque na ilusão da meritocracia, se essas pessoas são muito ricas, é porque elas mereceram muito. Então, se elas mereceram muito, não tem problema elas só agora usufruírem de todo esse dinheiro. Então, a não ser neste caso, em que as pessoas tenham muito dinheiro e seja muito rica e viva desse luxo todo, o que as pessoas postam é para mostrar que estão sendo produtivas de alguma forma. E isso, gente, está em todas as esferas. A gente pode falar disso em relação à alimentação, porque as pessoas elas postam ou uma alimentação que tá assim extremamente deliciosa e estética e bonita, ou uma alimentação extremamente saudável, ou uma alimentação extremamente funcional. Porque não é que seja um problema você fazer uma alimentação funcional, você mecanizar a sua alimentação no sentido de enxergar nela um objetivo final. Então eu preciso comer isso para que dê esse resultado, para chegar a tal resultado. Mas é extremamente perigoso que você transforme a sua relação com a comida em algo estritamente funcional, mas isso é um outro assunto. Fato é que você postar o seu super coffee de manhã, o seu Juia, seu suco verde em pó, o seu sua creatina, os seus milhões de suplementos, isso é uma performance, porque até se a gente for pesquisar, e é uma amiga minha que é farmacêutica, ela vive desmentindo essas coisas na internet, a função desse monte de coisa que essas influenciadoras tomam de manhã ou antes de dormir, ela é praticamente inútil, são praticamente placebos, assim, quase tudo vai ser jogado fora e muitas só funcionam porque elas querem muito que funcione. Pouquíssimo daquilo ali é de fato necessário para uma rotina saudável, então existe uma funcionalidade de lifestyle, porque você quer passar aquele lifestyle, porque em algum momento ficou estabelecido que adicionar essas etapas da sua manhã, acordar muito cedo e ter toda esse ritual de manhã, de tomar os suplementos, de tomar isso, de tomar super coffee e de ter aquele mixerzinho que você mexe, especificamente isso ficou a cara da manhã saudável. Isso é uma performance, porque nem todo mundo que tem uma vida saudável segue essas etapas e nem todo mundo que segue essas etapas tem uma vida saudável. Mas existe esse protocolo a ser seguido para mostrar que você é uma influenciadora fitness ou que você tem uma manhã muito produtiva. Você precisa mostrar que o seu café da manhã, ele não é só uma comida que você comeu rápido antes de ir trabalhar. Ele tem uma funcionalidade. As coisas precisam ter função para que você se prove produtivo. Até a gente pode falar também da religião, que, lógico, é uma influência positiva você influenciar as pessoas a fazerem um devocional diário, a fazer a sua oração diária, é ótimo. Mas eu acho que já chegou num ponto em que se extrapolou a boa vontade, eu quero influenciar as pessoas positivamente, e sim, passou-se a ser mais uma das etapas desse protocolo matinal de uma manhã super produtiva comigo. E acima de tudo, ela posta isso, eu digo a pessoa hipotética, tá, gente? Não é ninguém especificamente que eu tô dizendo. E aí ela faz o devocional, ela faz o caderninho da gratidão, ela tem o diário, e ainda são 5 da manhã.
E aí ela vai fazer um exercício físico que é excelente que você incentive outras pessoas a realizarem exercícios físicos, mas extrapolou mais uma vez a boa influência, a boa vontade. Eu arriscaria dizer que 80% das pessoas que produzem conteúdo fitness para a internet não estão preocupadas com a saúde das pessoas que a seguem. Eu diria que elas estão, sim, claro, preocupadas com a própria saúde, com a própria estética acima de tudo, mas em construir essa persona que é saudável e fitness e vender essa imagem. E aí você não faz uma atividade física com qualquer roupa. Vocês lembram antigamente? Eu não sei se algumas de vocês malhavam quando eram mais jovens ou sempre fizeram atividade física, mas eu malho, vou na academia desde criança, assim, sei lá, 14 anos. 14 anos é pré-adolescente, né, não é criança. E eu lembro de ir na academia com as roupas que eu tinha, sabe, roupa que podia sujar, que podia suar, que não tinha problema. E hoje em dia não existe isso. Você não pode, vamos colocar entre muitas aspas, você não pode ir pra academia com a roupa uma blusa de time da interclasse do oitavo ano. Você não pode ir com abadá de carnaval, você tem que estar com o seu conjuntinho da Alo Yoga, ou da Nike, ou da Adidas, você tem que ter um tênis assim, assim, assado, você tem que ter um Garmin ou um Apple Watch. Tudo isso que constrói essa persona, então não diferentemente essa persona específica a qual a gente tá usando de forma ilustrativa aqui, ela vai malhar e ela vai fazer o exercício numa academia que é linda, que é limpa, que é vazia, em que o foco é a pessoa e ela tá impecavelmente bonita, o cabelo tá impecável, o suor, se ele está lá, se ele está presente de forma performática. Tudo em volta dessa representação está ali pra te vender um lifestyle, pra te vender uma performance. E aí você acorda 10 da manhã, 9 da manhã e você vai olhar os stories, porque, não sei você, mas infelizmente é a primeira coisa que eu faço. Eu acordo, pego o celular e já abro rede social. Isso é terrível, é um hábito terrível que eu estou louca para deixar de ter, mas ainda é uma realidade na minha vida. Você abre os stories 9 da manhã, você acabou de acordar, você nem lavou o rosto e essa pessoa já postou o café da manhã, o devocional, a atividade física, e aí agora ela já voltou pra casa pra fazer não sei o quê. E aí você se sente um inútil. É por isso que eu não tenho tanto sucesso, porque eu não faço isso que ela faz. E não é bem assim, mas é o que querem que você acredita. O capitalismo, o sistema que a gente vive, ele se beneficia, ele nos vê como animais produtivos. Então a gente precisa produzir para que o sistema continue sendo viabilizado. Para que exista um chefe, ele precisa poder mandar em alguém, senão ele é chefe de quem? Essa mentalidade, ela precisa continuar sendo ministrada na cabeça das pessoas para que as pessoas continuem se cobrando de produzir cada vez mais em prol de atingir o inatingível. E isso a gente vê muito também nesses coaches que eles falam: "Ah, o poder está em você. Ah, você é capaz. Aí eu tenho um método que eu vou te ensinar e aí você depois que você passar por este meu método, você vai aprender e você vai ficar milionário, sua empresa vai alavancar muito". E a grande verdade é que se as pessoas tivessem de fato um método para te ensinar, para te alavancar, elas não te dariam, porque você seria um competidor direto para a empresa dela. Mas ela precisa que você acredite que existe algo que você possa fazer que vai te fazer chegar perto dela. E tá aí o grande poder da influência que tá muito presente nas redes sociais. A influência, ela precisa estar naquele meio termo entre o inalcançável e o relacionável. Eu também falei isso em alguns episódios para trás. A gente pode pegar, por exemplo, a Virgínia. A Virgínia, ela criou uma dinâmica com os próprios seguidores que é bizarra. Ao mesmo tempo que ela se distancia dos seguidores completamente com as viagens, com os jatinhos, com as bolsas com preços de carros populares, ela se aproxima dos seguidores ao inseri-los a cada segundo da própria vida dela. Então, quando ela posta ali todos os segundos da vida dela, as pessoas se sentem próximas e se sentem relacionáveis. Mas ela faz o tempo inteiro questão de mostrar que não, vocês nunca vão chegar onde eu estou. Até porque a gente segue aquilo que a gente admira e aspira, né? Então, se o influenciador ele é extremamente relacionável, as pessoas perdem um pouco do interesse por ele. Só que a gente precisa pensar, nem todo influenciador é a Virgínia, e mesmo a Virgínia, por mais que ela poste o que a gente pensa ser tudo da vida dela, ela não posta tudo da vida dela.
nenhum influenciador, nenhuma pessoa posta tudo da própria vida. O que a gente está vendo ali é exatamente o que aquela pessoa quer passar, a imagem que aquela pessoa quer passar. Então, claro, se é uma pessoa que quer passar uma imagem de elegância, de riqueza, tem muitas coisas do dia a dia que ela não vai postar para você ver, porque não é interessante que você veja aquilo, porque não vai construir a imagem que ela quer que você tenha dela. E isso vai desde as grandes esferas até as esferas pessoais, até a sua esferinha da sua vida, o que você posta nas suas redes sociais. E você pode olhar o seu conteúdo, o que você já postou no feed, o que você já postou no stories, no TikTok, aquilo ali é 100% você? Eu diria que não. Eu garantiria que não. Não só porque não cabe 100% você numa rede social, como também exatamente por a gente ser exposto a esse ideal de perfeição, de produtividade extrema, de não ver as pessoas errando de fato e a gente ver as consequências do que acontece quando elas erram, no caso dos cancelamentos, a gente não conseguiria expor partes negativas a respeito de nós, partes que nós não nos orgulhamos, partes que nós nos envergonhamos. Então não é 100% eu, não é 100% você. Consequentemente, não é 100% a influenciadora que você acompanha, por mais que às vezes ela passe a impressão de que sim, é 100% ela ali. E exatamente porque tá todo mundo sendo muito observado o tempo inteiro, e não se engane, você está sendo observada, e isso não sei se isso te apavora ou o quê. Não que você seja muito importante, ou a gente tem que se dar a devida desimportância, mas as pessoas estão sim te observando e vendo os seus passos nas redes sociais, isso é fato. E exatamente porque a gente sente que está sendo observado e estamos, de fato, que a gente tem mais medo ainda de errar, ou de ser visto tentando, ou de ser visto não dando certo até que se dá certo. Porque as pessoas que erram publicamente, elas são canceladas, elas são linchadas, e hoje você não precisa ser famoso para ser cancelado. Antes, para uma pessoa ter um linchamento generalizado, ela precisava ser muito famosa e ela precisava ter sido exposta com alguma coisa muito absurda e precisaria ser muito difundido. Com as redes sociais, não precisa mais haver essa dimensão, qualquer um pode ser cancelado. Se você fizer um vídeo hoje no seu TikTok falando um monte de merda e ele viralizar, você vai ser cancelado mesmo você sendo um Zé Ninguém. E esse medo de desagradar, de ser linchado, de ter um público te observando e esse público não gostar de você e você não conseguir performar adequadamente, faz com que a gente só exponha, então, para este público as partes que a gente gosta a respeito da gente, as partes que transparecem aquilo que a gente quer passar, aquela mensagem, aquela imagem que a gente quer que as pessoas consumam. Isso é muito interessante, essa questão de estarmos sendo observados. Porque a gente acha que não, às vezes a gente vê ali um número de visualizações no stories e, as pessoas pularam, ou dessas 100 pessoas que viram meu stories, elas não de fato viram meu stories. Mas proporcionalmente, muitos dali que realmente viram, vêm, comentam. Você não faz isso? Você não compartilha o story de alguém com sua amiga pra fazer um comentário, pra falar alguma coisa? Você não observa o stories das pessoas e às vezes julga, ou às vezes sente uma inveja, ou o que quer que seja, você não reage internamente ou com outras pessoas em relação ao story de outras pessoas, as pessoas também fazem isso com você. Inclusive quando você estiver tentando, quando você ainda não tiver chegado lá. Inclusive é muito interessante, eu já ouvi relatos de uma amiga minha que o namorado dela, o noivo dela é influenciador, mas ele começou pequeno. E quando ele estava criando conteúdo e ainda era pequeno, as pessoas falavam, tipo, nossa, ele não quer nada com a vida, nossa, tá fazendo videozinho pra internet. Até que ele realmente ficou famoso. No momento que ele ficou famoso, começaram a falar que ela era interesseira, que ela estava com ele só porque ele era famoso, sendo que, assim, ela estava com ele desde antes. Mas é engraçado como a percepção muda por conta dos números. Os números, a gente acha que não é importante, mas eles são muito importantes. E a gente considera eles o tempo inteiro no mundo que a gente vive hoje. Você pode falar que, não importa quantos seguidores eu tenho, quantas curtidas no meu post eu tenho, não importa. Eu posto porque eu quero. Se você não trabalha com a internet, você pode até achar que de fato isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, mas faz. E eu lembrei muito daquele episódio de Black Mirror, eu acho que é da primeira temporada, um que é sobre redes sociais e as pessoas elas se dão notas. E os ciclos sociais eles se constroem a partir da sua nota.
e você tem estratégias e networking para aumentar a sua nota nesse seu perfil social que é exposto para todo mundo. Os vídeos que você posta, as fotos, os seus contatos, quem comenta nas suas fotos, tudo isso influencia para ver se você vai ganhar uma nota boa ou não. Quando a gente assiste esse episódio, eu assisti assim que lançou, então, há anos e anos atrás, era extremamente utópico, tipo assim, como assim uma pessoa tem uma nota? Como assim a nota daquela pessoa define o valor dela? Isso é muito irreal. Mas se a gente olhar o retrato do que a gente vive hoje, é extremamente verossímil. Se você vê uma pessoa que, não sei, quer vender um curso para você de rede social, de engajamento, de como ganhar seguidores, e aí você vai lá no perfil dela, ela tem 1.000 seguidores. Total descrédito, ela não, com certeza não sabe nada sobre o que ela tá falando, porque se ela soubesse, ela teria muitos seguidores. Ou, essa menina ela produz conteúdo pra internet, mas ela tem 20 curtidas em cada foto, que otária. Ela está sendo vista tentando, ela está sendo vista errando, e ainda assim, olha só, ela nem tem número suficiente, que idiota, pra quem que ela tá fazendo esse conteúdo? Ou quando você vai pedir um Uber e você vê que a nota dele é 4,2 e fala: "Meu Deus, ele deve ser péssimo motorista". E eu vi também um caso esses dias que é muito real desse exemplo que eu tô tentando construir, uma menina que se diz produtora de conteúdo sobre a One Direction há anos, ela tem páginas voltadas para os meninos e tudo mais, e que ela enviou o currículo dela para várias marcas que estavam fazendo camarote para o show do Harry Styles, que aconteceu na semana passada. E apesar de ela ter algum número, ela disse que foi ignorada por todas as marcas e o único camarote que respondeu falou que os números dela eram insuficientes para que ela atendesse aquele camarote como uma influenciadora. E aí, como você vai dizer que não é importante? Porque se números não fossem importantes, bastaria que ela produzisse todo o conteúdo sobre a One Direction há muitos anos, esse currículo dela importaria. Mas no fim isso não importou pra eles, o que importou pra eles foi o númerozinho que fica lá do lado do nome dela no Instagram. E se você virar pra mim e disser que as redes sociais não são importantes, você quiser menosprezar e falar: "Ah, eu nem ligo pra rede social, é tudo muito fútil, é tudo uma performance", eu vou te dizer que você tá enganado. Porque se não fosse importante, as empresas não utilizariam disso como um dos processos nos processos de contratação. Quando você vai ser contratado por uma empresa, eles olham as suas redes sociais. Eles olham que tipo de coisa você posta, o que que você curte, e isso gera nas pessoas um julgamento a seu respeito. Então, a sua rede social é sim um mural, é sim um outdoor da sua vida. E isso não tem como a gente voltar atrás. As empresas já usam disso para contratação. Se você quer conhecer alguém, você olha a rede social dela. Hoje em dia, se você quer ir a um médico, você olha a rede social dele antes de ir. A não ser que você seja o alecrim dourado que não faz nada disso, porque sempre tem uma pessoa que fala: "Eu não faço isso". Então tudo bem, eu vou te dizer, eu faço isso. Eu posso até pesquisar um médico na rede no catálogo lá do plano de saúde, posso pesquisar no Google e tal, mas eu vou pesquisar também no Instagram. Vou ver se alguém que eu conheço segue pra perguntar alguma experiência, vou ver o que tipo de conteúdo posta, porque é uma vitrine, eu quero ver o que que aquela pessoa está vendendo pra mim. E hoje em dia, até ser low profile virou performático. Tudo é uma performance, tudo é performático. Você postar o que você gosta é performático. Você postar o que você não gosta é performático. Ai, você postar tragédia é performático, você postar só as coisas felizes é performático, você ser produtivo é performático, você ser só rico e não fazer nada é performático. Fato é que o que é postado é extremamente intencional. Totalmente diferente de quando, sei lá, a gente estava no Orkut, eu tive Orkut, que você fazia o álbum de fotos de um dia no shopping. Você postava lá 30, 40 fotos que você tinha tirado no shopping naquele dia, fazia um álbum de fotos e postava lá. Na época, eu acho que nem tinha curtidas, tinha comentários só. Então, seus amigos às vezes comentavam no seu álbum de fotos, mas o objetivo não era você postar para que seus amigos curtissem, não era para você ter números. E mesmo assim, na época do Orkut já havia alguns medidores numéricos que podiam te classificar. Tinha, eu acho que era legal, sexy e alguma outra, eram 3 categorias, assim, tinha porcentagem, se você era 100% legal, 100% sexy. E era o meu sonho, eu queria ser 100% sexy. Eu tinha 10 anos, gente. Mas era um numeral, e desde essa época, que já era uma rede social, já era importante que
houvesse essa validação externa a respeito de algo que é seu e que vai estar lá exposto no seu perfil, na sua rede social. Ser low profile é performático, falar que não liga pra rede social é performático, porque pra mim é uma grande falácia você dizer que não se importa com rede social, mas continua acompanhando a vida de todo mundo, ou você tem um dele que é privado e aí você posta lá pra que poucas pessoas vejam, porque você tem medo de postar na no seu perfil normal. Pra mim, low profile só é aquela pessoa que realmente não tem rede social, não gosta de consumir e realmente não está nem aí. Um exemplo disso, o meu marido. Ele não está nem aí, gente. É uma pessoa que realmente não está nem aí. Ele produz conteúdo pra divulgar o próprio trabalho dele, mas mesmo assim ele posta, nunca mais olha. Ele não comenta as minhas coisas direito, porque ele não fica abrindo, não fica olhando essas coisas. Pra ele realmente não é importante. Mas aquela pessoa que fala: "Ai, não ligo pra rede social, tudo muito fútil". Vai num restaurante chique, pra ver se essa pessoa não tira uma foto e posta. Faz uma viagem internacional, pra ver se essa pessoa não tira uma foto e posta. Também é uma performance. Esse descrédito da popularidade, eu vou menosprezar a atenção que eu vou receber se eu postar uma foto", é extremamente performática também, porque você quer parecer effortless, tipo assim: "Não tô me esforçando pra tirar essa foto bonita, por mais que você tenha tirado 895 fotos olhando para o horizonte, fingindo que não tô olhando pra câmera. Ai, tira essa foto minha fingindo que eu não tô vendo". 800 fotos depois você escolhe uma e posta e tipo: "Ai, nem ligo pra rede social", sabe. Os influencers entram muito nisso também, de parecer que tudo que eles fazem é muito natural, eles são naturalmente carismáticos, a vida deles é naturalmente interessante, a rotina deles é naturalmente produtiva, sendo que, eu não sei se vocês sabem, mas como a gente tá aqui abrindo as cortinas e desmascarando essa realidade das redes sociais, eu vou falar pra vocês que muitos influenciadores, eles não têm essa vida corrida e busy do jeito que eles fazem querer parecer não, do que eles querem fazer parecer, na verdade. Muitos deles ou programam tipo assim, eles têm várias coisas que eles vão fazer naquela semana. Eles juntam tudo aquilo num dia só, pra que eles possam filmar o vlog e mostrar pra você como a vida deles é agitada, ou eles filmam vários dias e põe tudo junto no mesmo vlog como se fosse o mesmo dia. Vocês sabiam que as pessoas fazem isso? Ninguém é tão produtivo assim, e se é produtivo, de fato, a pessoa que realmente trabalha muito e tem a agenda muito fechada, ela não tem tempo pra gravar vlog. Desculpa te falar. Muitos deles também, eles vendem pra você que você pode, igual eu estava falando, dando o exemplo da Virgínia, que você pode alcançar o nível deles, de que você pode chegar lá. Eu estava assistindo um documentário de uma mulher, uma influência gente, eu tô passando mal, desculpa. Uma influenciadora que chama Shelby Sapp, ela criou um curso de vendas para mulheres, para que mulheres conseguissem fazer vendas online, fechamentos de venda online, ficassem tão ricas quanto ela, sem precisar de grande formação ou experiência na área, era só fazer o curso dela. E ela ficou milionária vendendo esse curso de vendas. Essa história é antiga, né, a gente já viu vários casos de pessoas que fazem a mesma coisa, isso foi só um exemplo recente que eu vi, que a maioria dessas pessoas muito famosas ou muito influenciadoras, porque não necessariamente elas são famosas em todos os nichos, elas nem têm uma vida tão ocupada assim. A rotina delas nem é tão produtiva assim. A vida social dessas pessoas nem é tão interessante assim. E eu não tô falando isso porque eu tenho inveja dessas pessoas não, gente. Tô falando isso porque é tudo que é mostrado pra você nas redes sociais é intencional. Então se ela parece produtiva é porque a pessoa quer parecer produtiva. Se ela parece effortless e, ai, desapegada, é porque ela quer parecer desapegada. Se ela é de fato ou não, não tem como eu, sem conhecer a pessoa, dizer. Mas eu falo pra vocês que grande parte das pessoas não é só isso que elas te mostram. E definitivamente aquilo não é 100% de quem ela é, por causa daquilo que a gente falou bem no comecinho desse episódio. Isso sempre rolou, né, gente? Desde que o mundo é mundo, existem celebridades, existem pessoas famosas, pessoas endinheiradas que influenciam outras com tendências de moda, com expressões de fala ou com comportamentos, tudo. Mas antes as pessoas viam mais pessoas reais do que essas pessoas inalcançáveis. Você conversava e tinha mais interação com a sua família, com os seus amigos, com os seus vizinhos, na sua escola,
do que com pessoas inalcançáveis e irreais na internet. A gente tinha mais contato com coisas reais do que com coisas performáticas. Porque se você tá me acompanhando aqui no meu raciocínio, a gente conseguiu chegar à conclusão juntas de que tudo que está na internet é performático, é uma performance. Por quê? Por 2 motivos. Porque não representa a totalidade de nada. 2, porque é feito intencionalmente para passar uma mensagem. Então é uma performance. Olha, tô aqui te mostrando o que eu quero que você veja, porque tem muitas outras faces e esferas que eu não quero que você veja. Eu estou mostrando exatamente isso porque eu quero que você chegue a essa exata conclusão de que você está chegando. Porque eu quero que você pense exatamente o que você está pensando sobre mim. Se tudo é performático, eu poderia dizer que é tudo um pouco falso, né? Por mais que eu sente aqui com vocês toda semana para falar aí meia hora, 40 minutos, com poucos cortes sobre um assunto específico, vocês ainda não vão saber 100% quem eu sou. Ainda assim, eu não estou contando muitas coisas que eu poderia falar, mas às vezes eu não quero porque eu quero passar uma mensagem específica. Isso é uma performance. Talvez é menos performático do que um story de 1 minuto ou do que uma foto parecendo que eu não estou olhando a effortless num campo de margaridas, mas ainda assim é. Se tudo é meio falso, se tudo é performático, e eu passo muitas horas consumindo esse tipo de conteúdo, eu passo muitas horas nas redes sociais, então eu passo muito mais tempo em contato com coisas falsas do que com coisas reais. E um grande exemplo disso é a própria For You do TikTok. Não sei se vocês usam essa rede social, eu uso muito, mas por mais que você escolha as pessoas quem você quer seguir, por mais que você siga seus amigos, se você for na For You, ele é uma categoria, né, uma página onde será passado coisas pra você, coisas que são interessantes de acordo com o seu algoritmo. Raramente, pessoas que você segue passam na sua For You, já reparou? 90% dos vídeos que passam na sua For You são aleatórios, de pessoas aleatórias, mas que tem a ver com o conteúdo que você gosta de consumir. Aí você tem menos contato ainda com o que é real, porque às vezes se você segue por exemplo, no TikTok eu sigo só meus amigos, só que seus amigos mesmos não postam nas redes sociais. Ou até no Instagram, eu sigo a maioria eu mesma, eu não sigo influenciadora, página, essas coisas no meu Instagram. O que mais aparece pra mim influenciadores e páginas, porque a frequência de publicação das páginas e dos influenciadores é muito superior à dos meus amigos e das pessoas que eu conheço. E até meus amigos e as pessoas que eu conheço pela internet estão performando. Tá um pouco confuso, gente? Na minha cabeça tá fazendo sentido. Isso faz com que a gente se cobre de performar cada vez mais uma coisa mais irreal. Então você não vai postar um bom dia se você acordou meio-dia. Você não vai postar se você tá de ressaca, a não ser que você queira ser engraçadinha, e isso faça parte da persona que você quer demonstrar. É muito interessante, recentemente eu tive uma percepção de uma influenciadora que ela tinha um estilo de vida muito abastado, porque morava com os pais numa cidade menor, e ela passou a viver sozinha numa cidade maior, então, consequentemente, a renda deve ter sido menor, ela tá agora com a própria vida e tal, então a vida dela já não parece mais tão abastada quanto antes. E aí, pra não admitir ou pra não dizer: "Olha, gente, agora eu tenho menos dinheiro, minha vida é menos glamurosa, meu apartamento não é tão bonito quanto o anterior", eu vou falar que agora a minha vida eu vou mostrar pra vocês a vida da blogueira real, pra vocês não tem nada de negócio de aesthetic aqui não, tá. Não tem nada de performático, aqui é blogueira real, aqui é a vida real. Existe um objetivo de mostrar essa blogueira real, que é criar essa falsa conexão com os seguidores, e porque o contrário não é possível. Não seria possível glamourizar tanto nesse cenário que não é muito glamuroso. Então eu vou abraçar essa narrativa da blogueira real. Você entende? Tudo é performance, tudo é um outdoor. Tá errado? Não, porque como eu disse, dizer que as redes sociais não importam é mentira. Dizer que as redes sociais não influenciam na sua relação com o outro é mentira, porque se eu conheço uma pessoa e aí eu viro amiga dela, mas aí ela vai e posta posts preconceituosos, ou se eu vejo que a pessoa tem um lifestyle que eu não, sabe, não me identifico, aí eu já não vou mais querer ser amiga dessa pessoa. Dizer que rede social não importa é uma falácia, é uma mentira. Importa sim. Constrói e muito a sua relação com o outro. Inclusive, você pode ser preso por coisas que você fala, posta e faz na sua rede social.
Você pode ser processado. Então dizer que não importa é mentira. Importa sim, e importa tanto que as pessoas sentem essa necessidade de maquiar a própria realidade, a própria vida, as próprias conquistas, tudo, para mostrar para o outro que está muito bem, que a própria grama é muito verdinha. Como eu disse no começo desse episódio, não existe uma solução para isso. Não tem como voltar atrás, não tem como a gente voltar a ser analógico. Eu acho que é igual a IA. Não tem como mais viver num mundo sem IA. A gente pode até não gostar de usar para muitas coisas e fazer críticas e querer usar de forma ética e intencional, mas não tem como retroceder. Não tem como a gente retroceder a rede social. Eu vivo dizendo: "Nossa, que saudade de quando o Instagram era orgânico e você postava, e a sua postagem ia para os seus amigos, e os seus amigos interagiam, seus amigos gostavam de comentar nas suas fotos, curtiam, te elogiavam, e você trocava isso com as pessoas que você conhece de fato". Hoje em dia, o seu post entrega para um terço, sei lá, das pessoas que te seguem, e as pessoas que te seguem só olham, observam, julgam, comentam internamente e não interagem. Não existe esse tipo de troca na grande parte das vezes, tá, gente? Mas não tem como voltar, porque avançou de uma forma que realmente é difícil que hoje vá ser criada ou venha a existir uma rede social que não seja performática, que não tenha um objetivo de criar uma persona que é sua, que é quase que um outro eu, que é um outro eu que não erra, um outro eu perfeito, com a vida linda, produtiva, completa e aesthetic. Não tem solução, mas a gente refletir sobre isso, a gente parar pra pensar e desmascarar e racionalizar, nos ajuda a ter uma vida melhor, porque quando a gente consome muito, mais uma vez eu repito, eu sou vítima dessa situação também, a gente se compara. E os sentimentos às vezes não são bons, não é nem porque você não quer que a outra pessoa esteja lá, mas porque você se sente mal de não estar lá também. Então, se você vê uma pessoa passando num curso que você não conseguiu passar, se você vê uma pessoa viajando para um lugar que você não tem dinheiro para ir, se você vê uma pessoa tendo aquele monte de maquiagem que você sempre sonhou ter, se você vê uma pessoa casando e você tá solteira, se você vê uma pessoa tendo filho e você não pode ter filho, ou você não pode ter filho naquele momento, ou você não tem nem com quem ter filho, você tá tão exposta a tantas coisas que são sempre boas, sempre lindas e sempre intencionais, porque até quando não são boas, elas são intencionalmente postadas pra alguma segunda intenção, você se sente mal, você se sente inútil o tempo inteiro. As pessoas te falam: "Você é culpa sua, porque você não trabalhou o suficiente, porque você não estudou o suficiente, porque você não fez dinheiro antes, porque você não é bonita o suficiente, aí você não arruma ninguém, porque você não é feminina o suficiente, então você não arruma ninguém, porque você já tá velha, porque você tá feia, porque você tá gorda, porque o tempo inteiro você se compara com a aparência do outro, porque essas influenciadoras, elas trabalham com a própria imagem, não é? Então elas não vão aparecer feias pra você, minha amiga. Ela não vai se filmar acordando se ela estiver se sentindo feia, a não ser que isso seja intencional. A não ser que o personagem que ela criou seja a personagem da blogueira feia. Eu já vi uma influenciadora reclamando que estava muito gorda, entre aspas, estou fazendo aspas aqui pra quem tá só escutando. E aí alguma seguidora falou tipo assim: "Mona, você está maluca? Você não está gorda não". E aí ela ficou puta, ela falou assim: "Gente, vocês não entendem, meu corpo é uma embalagem, eu vendo o meu corpo, tipo assim, a minha imagem, meu corpo é uma embalagem, as marcas precisam estar satisfeitas com isso". Eu fiquei assim: "Meu Deus, se eu chegar no momento da minha vida que eu vou conseguir, que eu vou ter, meu Deus, a loucura de falar que meu corpo é uma embalagem, loucura, loucura", mas é o pensamento. Então, se o corpo dela é uma embalagem, por que é que você está se comparando com uma embalagem, minha amiga? Por que você vai comparar? Que eu e você aqui, a gente lava o cabelo com shampoo do mercado? Quando a blogueira, que toda semana ela tá no salão fazendo hidratação, que a cada 2 semanas ela retoca, corta, faz hidratação, faz escova, faz cílios, sobrancelha, la-vien e drenagem. Como que você vai comparar a sua vida real, que você vê tudo, os seus bastidores, com o outdoor da coleguinha, que diz que o corpo dela é uma embalagem? Às vezes não diz, né, mas é. Ou às vezes não diz, mas age como se sim. Ou até não precisa ser com a influenciadora, porque a influenciadora, se a gente racionalizar muito, a gente vai entender que a realidade é diferente. Às vezes é com a sua vizinha, com a sua amiga que tá conquistando tudo, nã.
mas que você não tem tanto acesso aos bastidores. Você também, se forem olhar sua rede social, também vão achar que a sua vida é incrível, não vão? Ou no mínimo, não vão achar que sua vida é 100% como é, porque você também está performando, estamos todos performando. E ao racionalizar, ao desmascarar isso e colocar em palavras, abrir essa cortina, a gente consegue lidar melhor com o fato de que muitas vezes nós seremos expostos a performances que a gente queria também poder fazer. Eu queria também poder performar na Itália. Também queria poder fazer uma viagem pra Grécia, uma Eurotrip, ou fazer comprinhas em Orlando, ir à África do Sul e postar o meu safari. Meu sonho, mas não é a minha realidade no momento, entende? Mas se eu racionalizo e eu entendo que tudo bem, nossa, que bom que aquela pessoa está lá e está fazendo isso, mas essa não é a totalidade da vida dela. Existem bastidores aos quais eu não tenho acesso e os quais ela não postará definitivamente, que não quer dizer que se eu soubesse eu ia achar a vida dela pior, ou que eu pra me sentir bem, eu preciso achar que a vida das outras pessoas está pior, não é isso. Mas entender que a vida das pessoas são mosaicos cheios de momentos bons, momentos ruins. E pode ser sim, que a grama do outro é mais verde, a pessoa tem mais dinheiro, ela vai chegar em mais lugares que você não vai, ela vai ter coisas que você nunca vai ter, vai viajar viagens que você nunca viajou ou nunca vai viajar. Sim, mas cada pessoa é um universinho complexo e cheio de coisa, e você precisa entender a realidade do seu universo e entender a realidade do universo daquela pessoa, para além do fato do que ela quer te mostrar de forma intencional. Todo mundo tem dores, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem inseguranças, desafios. Não pense que porque a performance do outro tá muito bem feita e muito bonitinha, que a vida inteira daquela pessoa é muito bem feita e muito bonitinha. Ela também tem momentos de dificuldade ruins, assim como você. E que se você quisesse colocar um laço de fita em toda a parte boa da sua vida e postar só isso, as pessoas teriam a mesma percepção que você tem daquela pessoa, as pessoas teriam de você. A solução é abrir a cortina, olhar esses bastidores, racionalizar, pensar na sua própria vida e na sua própria realidade, não se cobrar de atingir esses padrões que essas pessoas dizem atingir, esses padrões de produtividade principalmente, porque a meritocracia é outra falácia. E ficar menos nas redes sociais, consumir menos, ter mais contato com coisas reais. Uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer é ler o Substack, que é uma rede social de textos, porque pelo menos ali a maioria das pessoas nem tem o próprio nome, então é um pouco mais real, tem muitos artigos, muitos estudos, eu acho legal. E consumir menos essa vida performática das pessoas para que você não compare essa vida perfeita e performática com a sua vida, que é uma completude complexa, cheia de altos e baixos. Não tem como voltar atrás, não tem como tirar a importância da sua pegada digital, do que você já fez, do que tá ali postado, do que tá ali curtido. As pessoas vão levar isso em consideração pra te contratar, pra ter uma amizade com você, pra ter um relacionamento com você. Mas que você não resuma os outros a isso, é muito importante. Não assuma muitas coisas a respeito das pessoas por conta disso. Mas tenha em mente que, sim, a rede social ela tem uma importância social, para que você não menospreze e poste todo tipo de besteira que você quiser, porque você pode se prejudicar fazendo isso. Mas entenda que é sim uma performance. Se você estiver muito cansado de performar, fique longe das redes sociais, porque não tem como não performar estando lá. E tá todo mundo performando. Eu sinto que quero ficar mais longe das redes sociais, não só porque eu encho minha cabeça de porcaria, mas também porque é isso, é muito difícil. Tem dia que eu não quero produzir conteúdo, que eu tô sem cabeça. Muitas amigas minhas já falaram: "Amiga, posta o seu dia, posta as coisas que você faz". Aí eu falei: "Gente, eu não quero, é totalmente antinatural pra mim". Fingir, tipo, montar um café da manhã bonito para as pessoas tirarem foto. Tem vezes que eu nem acordo pra tomar café da manhã, tem vezes que eu acordo pra já almoçar. Entende? Eu não quero postar isso. Tipo, é muito antinatural pra mim, eu teria que fingir. E aí eu já não gosto. Mas não acho que todo mundo é assim como eu. É isso, né? Não tem muito pra onde ir, mas se a gente racionalizar, fica mais fácil. Se você deixar que essas dinâmicas controlem as suas opiniões, os seus comportamentos, as suas escolhas, você vai acabar com a sua cabeça, minha amiga. É tudo tão performático e falso que na hora que você estiver precisando de alguém, de verdade, na vida real, não vai ser em performance que você vai encontrar, né. Então,
Tenha hobbies analógicos. Não fica pensando tipo: "Ai, o que que vai ser instagramável de eu ter um hobby? Eu vou fazer cerâmica fria, porque aí eu posso me filmar fazendo cerâmica fria". Não, pensa, se não tivesse internet, se hoje a internet explodisse, o que você continuaria fazendo? Que esporte você continuaria fazendo? O que que você continuaria estudando? Quem você continuaria vendo? Talvez isso seja um bom norte pra gente se guiar. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um episódio de Meu Café Não É Amargo. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, vou pedir para você avaliar esse podcast em 5 estrelas e mandar para aquela amiga que se afeta muito com as redes sociais, que passa muito tempo nas redes sociais, assim como eu passo, mas que talvez depois de ouvir esse episódio ela consiga racionalizar melhor e enxergar a própria vida com um pouquinho mais de carinho. Se você estiver assistindo pelo YouTube, eu vou te pedir para se inscrever no meu canal e deixar um like nesse vídeo. E caso você queira me encontrar mais de uma vez na semana, eu tô em todas as redes sociais no @Natália Barão. É isso, amigas. Um beijo.